Meus amados e queridos irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus seja com todos. Nós estamos de volta para mais uma aula de escola bíblica complementar. Esta aula que tem um compromisso com a poderosa e inerrante Palavra de Deus. Eu sou o pastor Walter Pereira e semanalmente nós estamos aqui fazendo um comentário de uma das lições da revista que é publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a revista de adultos. A propósito, nós temos esta lição, que está iniciando aí o nosso quarto trimestre, uma lição muito interessante que vai trabalhar a questão da tricotomia corpo, alma e espírito. Estudamos na semana passada o homem, corpo, alma e espírito e demos aí uma visão geral sobre essa temática tão interessante. Hoje nós vamos comentar já a lição número 2, que vai tratar sobre o corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. Todos os nossos comentários, meus amados irmãos, são feitos em 10 tópicos, aproveitando todo o conteúdo que está na lição e dali tirando as ideias principais. Acho um comentário interessante. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva, deixe também seu like, que é importante para o canal, para que o YouTube interprete que esse vídeo vale a pena divulgar para outras pessoas. Também compartilhe com as pessoas que você conhece e lá no YouTube você pode deixar o seu comentário. Muito bem, queridos. Então, lição de hoje, o corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. O texto áureo nos diz assim: Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Esse texto se encontra no Salmo 139, versículo 14. A verdade prática nos diz: a ciência busca desvendar os mistérios do corpo humano, mas o crente descansa em saber que é obra da poderosa e perfeita mão de Deus. Nossa leitura bíblica em classe se encontra no Salmo 139, versículos de 1 a 4 e depois versículos 13 a 18. Nos diz assim a palavra do Senhor: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces, pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Se os contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Nossa lição consta aí, então, de uma introdução. No primeiro tópico, nosso autor vai tratar sobre a maravilhosa obra de Deus. Segundo tópico, o corpo e a glória de Deus. Terceiro tópico, nós vamos ver sobre o corpo e a coletividade e então uma conclusão. Aconselho que você leia a lição toda, para que você perceba aqui a explanação do nosso autor. Bom, meus queridos, como esse canal ele visa complementarizar a sua aula, eu vou então disponibilizar para você 10 tópicos que eu coloquei, baseado no todo da nossa lição. E esses tópicos eles também visam você ter aí uma melhor aplicabilidade da lição na sua aula, no seu estudo. Então, nós pontuamos aqui 10 tópicos que passarei para os irmãos. Primeiro,
eu coloquei corpo do barro, a estrutura magnífica, né? Então, nós vamos perceber nesta lição aqui, no comentário, né, do nosso comentarista, essa coisa extraordinária que acontece, né? A gente lê a Bíblia ali no Gênesis e vê que Deus, do pó da terra, do barro, Deus faz o homem, né? E depois sopra em suas narinas, né, lhe dando fôlego de vida, e este homem é criado à imagem e semelhança de Deus. Muito bem, o nosso corpo, então, sai do barro para essa estrutura magnífica que é o corpo humano. Nós vamos ver aqui no primeiro tópico e subtópico 1, que diz assim: em sua sabedoria e infinito poder, Deus fez o corpo do homem, Adão, do pó da terra, Adamá, uma estrutura magnífica composta, segundo estimativas, por cerca de 37 trilhões de células, tecidos, órgãos e sistemas, cujo funcionamento desafia a mais moderna ciência. Como criador, valendo-se de uma matéria-prima tão comum, o barro, né, fez uma obra tão extraordinária, complexa e completa. Então, meus amados irmãos, esse primeiro tópico visa mostrar para os irmãos que dessa matéria-prima tão simples como diz o autor, que é o barro, né, Deus forma o homem. Eu às vezes fico vendo as produções de robôs que são mostradas, né, diante de tanta tecnologia, de tanta computação, até computação quântica já. Você olha um robô e ele não tem aquele jogo do corpo humano, né? Eu quero ver um robô fazendo ginástica, né? Um robô fazendo as coisas que o homem faz. Então, praticamente impossível, né? Então, meus irmãos, a estrutura humana é uma estrutura muito perfeita, né? Se nós analisarmos os olhos, né? Se nós analisarmos a língua, né, que sente o paladar, se nós analisarmos o cérebro humano, com todas as suas elaborações, né, as células no nosso corpo, né, os sistemas, né, o nosso sistema ósseo, o nosso sistema nervoso, né, o nosso sistema respiratório. Irmãos, o ser humano, se parar para analisar, é algo assim magnífico. E Deus pega, então, esse corpo, né, que é formado do barro, e transforma nessa estrutura magnífica. É o primeiro ponto que eu quero colocar aqui. Não dá para nós ficarmos tecendo detalhes, né? Eu acho que se nós parássemos para analisar apenas o olho, nós não terminaríamos essa lição, né, de tão complexo, de tão extraordinário. Eu me lembro, e minha esposa sempre conta isso, do meu filho, que ele levou um senhor para uma sessão de hemodiálise. E chegando lá, ele viu uma máquina muito grande, né, onde eles fazem hemodiálise e tudo. Aí meu filho olhou e disse: olha, essa máquina tão grande para substituir aí a função do rim. Aí o moço disse: não, essa máquina aqui é para substituir uma das funções dos rins, né? Porque os rins têm assim várias funções. Então, queridos, nós vemos aqui, né, esse corpo que do barro se transforma em uma estrutura magnífica. Somente Deus, né? E a Ele a glória por tudo isso. O tópico número 2, nós pontuamos aqui, corpo como uma estrutura harmônica. Eu sempre digo que quando você está sadio, significa dizer que todo o seu corpo está em harmonia. Quando você adoece, significa dizer que o seu corpo entrou em desarmonia. Alguma coisa está errada no corpo e isso gera, então, a doença. Porque o nosso corpo é uma estrutura harmônica, né? Então, todo o nosso corpo eu digo até mais do que interdependente, ele é intradependente. Então, nós não podemos dispensar nada no nosso corpo, né? Quando o coração está batendo, ele está favorecendo todos os órgãos do corpo, né? Porque ele está bombando sangue aí para
oxigenação do nosso corpo, enfim, para as muitas atividades aí do nosso corpo, né? O nosso cérebro não trabalha somente para a cabeça, mas ele trabalha para todo o corpo, né? Quando a gente pisa numa brasa e a gente tira o pé rápido, né? Não é o pé que foi tirado rápido, né? Nós pisamos na brasa, né? O pé, através do sistema nervoso, manda uma mensagem para o cérebro, e o cérebro vai interpretar que pisou em uma brasa e vai dar ordem para o pé tirar. E tudo isso nós fazemos em frações de segundo. Então, o nosso corpo tem uma estrutura harmônica. Quando Cristo diz que a igreja, né, é o seu corpo, Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo de Cristo, fala dessa harmonia que nós devemos ter uns para com os outros, né? Então, o corpo humano, ele é uma estrutura harmônica, uma estrutura que não está em competição, né? Um órgão com o outro, que não está um órgão trabalhando e o outro sem trabalhar, sobrecarregando o outro órgão. Não, todo o corpo está trabalhando em harmonia, todo o corpo está colaborando entre si e, assim, essa estrutura harmoniosa. Muito bem, o título da nossa lição é O Corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. Primeiro, corpo do barro, a estrutura magnífica que ele é. Segundo lugar, corpo como uma estrutura harmônica. Terceiro tópico, nós criamos esse tópico aqui, mas também tem um comentário similar aqui na lição. Eu coloquei corpo que gera corpo. É interessante que um novo corpo é gerado, né? Quando um homem tem uma conjunção sexual com uma mulher, e aí se junta, né, o espermatozoide do homem, o gameta masculino, né, com o óvulo da mulher, que é o gameta feminino, junta, forma uma nova célula, e essa célula começa a se multiplicar e gerar um corpo humano. Coisa interessante, não existe uma forma dentro da mulher com aquele desenho do bebê, né, mas ele vai se formando, comandos vão sendo dados, e daqui a pouco nascem os dedos, nasce o pé, nascem as pernas, nascem os órgãos genitais, nascem os olhos, nascem os ouvidos, enfim, o bebezinho vai sendo formado, né? Um corpo gerando outro corpo. É por isso que a Bíblia prevê o casamento heterossexual, o casamento de um homem com uma mulher, o casamento de um macho com uma fêmea, porque só assim eles podem procriar. Um casamento de um homem com um homem, de uma mulher com uma mulher, nunca vai conseguir gerar uma criança, porque um homem com um homem não gera, uma mulher com uma mulher não gera, mas um homem com uma mulher, um macho com uma fêmea, geram, né? Então, um corpo que gera outro corpo, isso é uma maravilha da criação. Então, um novo ser não vem através da cegonha, né? Um novo ser não desce, não cai do céu pronto, né? Mas é gerado dentro de uma mulher. E isso é uma das maravilhas. Tópico 1 e subtópico 3 vai dizer assim: Deus forma espírito, alma e corpo de cada ser humano, conforme ocorre o ato de procriação que ele mesmo estabeleceu pela união íntima de homem e mulher, macho e fêmea. As Escrituras falam claramente da existência de vida humana completa, corpo, alma e espírito, ainda no ventre. Isso ressalta a grande perversidade do aborto e aponta para o sublime valor da maternidade, que deve ser cercada de cuidado e proteção. Então, meus queridos, é dentro desse corpo que é gerado um outro corpo também, uma maravilha do corpo humano. Quarto lugar, corpo como instrumento externalizador da persona. Ficou difícil aqui a descrição. Corpo como instrumento externalizador da persona ou da personalidade. Então, o corpo é o instrumento que materializa aquilo que acontece no nosso homem interior. Como vai aparecer ou como vão aparecer
as manifestações da alma, as manifestações do espírito. Elas só podem ser externalizadas usando o corpo como instrumento. Então, se eu estou feliz em minha alma, isso vai aparecer no meu sorriso, que é externalizado através do meu semblante, né? Se eu estou com uma alegria, quero glorificar a Deus, né? A minha alma glorificando a Deus, ninguém vai escutar. Mas se o meu corpo disser glória a Deus, né? Através da minha língua, da minha boca, né? do meu pulmão, laringe, faringe e tudo mais, né? Esse conjunto todo, a minha voz é produzida e eu, então, glorifico a Deus. Então, o corpo como um instrumento externalizador da persona ou da personalidade humana. O corpo é esse instrumento também muito interessante. Quinto lugar, irmãos, eu pontuei aqui. Corpo como veículo de socialização. Aí a nossa lição traz um comentário, né? Corpo como veículo de socialização. Você vai lá no terceiro tópico e subtópico 1. Vamos ver como está dizendo aqui. Fala sobre a prática relacional. Olha só, Deus nos fez seres relacionais, gregários, sociáveis. Isto está explícito na ordem de procriação e enchimento da terra. Por isso temos necessidades e deveres que vão além da nossa individualidade. Não fomos criados para viver isolados social ou afetivamente. Embora os recursos digitais tragam muitas comodidades para o homem moderno, o contato físico continua sendo essencial para a vida humana. A troca de afetos por meio de expressões corporais não é substituída pela frieza da tecnologia. Tiago qualifica a verdadeira religião e a fé viva por práticas relacionais reais, que exigem o envolvimento do corpo. Ora, queridos irmãos, a própria sociologia, que é uma ciência, ela defende o homem é um ser social, o homem é um ser gregário, o homem não é uma ilha, o homem não nasceu para viver sozinho. Nós carecemos de relacionamento, de amizade, de afeto, de toque, né? O nosso comentarista aqui é muito feliz quando fala sobre o perigo, né, das tecnologias, porque as pessoas, ao mesmo tempo que estão conectadas com o mundo, elas estão isoladas das pessoas. Muitas vezes, dentro da própria casa, um está no quarto com um aparelho celular, o outro está no outro quarto na TV, o outro está no seu tablet fazendo um trabalho, etc. E todo mundo isolado dentro da mesma casa. Então, isso tem produzido uma sociedade doente. Na medida em que nós nos isolamos, mesmo tendo toda a tecnologia, mas nós nos esquivamos do toque, do olhar olho no olho, da conversa, do abraço, nós vamos, de certa forma, ficando deficitários em alguma área da nossa vida. E daqui a pouco nós vamos ver pessoas aí com depressão, pessoas tomadas pela ansiedade e uma série de coisas. Por quê? Porque nós contrariamos, eu volto a dizer, nós contrariamos princípios da palavra de Deus. A Bíblia diz, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Isso fala de convivência. A igreja primitiva, diz a Bíblia, permanecia na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, né? Então eles estavam juntos em todos esses momentos. E, meus queridos, o corpo é esse instrumento, não é, que é usado como veículo de socialização. Claro que não é a minha alma que vai, não é o meu espírito que vai, eu como pessoa, né? Eu ministro sempre uma palavra sobre quando Deus nos usa como um fator do seu milagre, como quando Deus nos usa como um instrumento do seu milagre, baseado naquela história daquele garoto que estava lá com 5 pães e 2 peixinhos,
E Jesus, com a multidão no deserto, não tem onde comprar pão, e o dinheiro que tem não dá para comprar pão para todo mundo. E agora como é que vai alimentar a multidão? E aí um dos discípulos diz, olha, está aqui um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos. Então nós falamos daquela presença, como ela foi importante naquele lugar. E na nossa vida, no nosso relacionamento, irmãos, o estar presente, ele é muito importante. Hoje nós temos pessoas que optam em não ir à igreja e assistir o culto, às vezes numa transmissão de vídeo, e fica em casa deitado no sofá assistindo ao culto, ouve a mensagem, ouve os cantores. Não é a mesma coisa, meu irmão, de você ir à igreja, de você chegar na porta, dar um abraço lá no porteiro da igreja, na recepcionista, no recepcionista, sentar, cantar junto com o irmão. Às vezes você não está com o inário, você olha no inário do irmão, fica pertinho do irmão, canta, você glorifica a Deus, você termina o culto, você tem um outro culto, que é a interação entre as pessoas, entre os irmãos. Então isso é algo muito diferente da frieza das telas, né? Da frieza das produções tecnológicas. Né? Então, o corpo como um veículo de socialização, saia do comodismo, saia da sua casa, vá até a comunidade. E essa questão de veículo de socialização, nós não estamos falando só da igreja, nós falamos aqui, às vezes, de um clube social, falamos aqui de uma escola, falamos aqui da reunião em família. Então, tudo isso é muito importante. Corpo como veículo de socialização. Sexto lugar, nós pontuamos aqui, corpo que materializa o culto. É uma outra coisa interessante, não é? Porque aqui nós estamos num setor, vamos dizer, da sociedade, né? Em um grupo social, porque a sociedade é composta de grupos sociais. Né? Quando nós falamos aqui de corpo como veículo de socialização, nós estamos falando de um modo geral. E agora nós temos corpo que materializa o culto. E aí nós voltamos ao que comentei, a importância de nós irmos ao culto, a importância de você ir ao ensaio do departamento, a importância de você participar da festa de final de ano na igreja, a importância... Irmãos, nós temos um costume na igreja, né, de toda virada de ano, a gente vir para a igreja, né, e passar essa virada de ano ajoelhado, né? Tem gente que está desprezando esse momento. Aí diz, não, eu vou passar o Réveillon lá na beira da praia. Eu vou passar esse Réveillon na casa da minha família, e comendo bolo, e muitas comidas e tudo mais. Olha, como é importante. Você tem o seu tempo com sua família, agora chega uma virada de ano, como é bonito, toda a igreja, né? Nós cultuamos a Deus. Quando falta ali 15, 20 minutos para a virada do ano, nós nos ajoelhamos. Como Deus olha para essas coisas, né? A gente ajoelhado aos pés do Senhor, agradecendo pelo ano que passou, orando pelo ano vindouro, para que Deus nos dê vitória. Então essas coisas, irmãos, elas são muitíssimo importantes. E um culto, ele precisa de materialidade também. Por exemplo, o culto tem cântico. Os cânticos são feitos com o nosso corpo, né? O culto tem a leitura da palavra. Isso é feito com o nosso corpo, né? O culto tem lá a pregação da palavra, tem os louvores que são executados, tem os instrumentistas que tocam seus instrumentos. E tudo isso, irmãos, forma o culto. Esse culto é feito com corpos, né? A Bíblia vai dizer, né, lá em, se eu não me engano, Romanos 12, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, né, pela renovação do vosso entendimento. Vamos ver terceiro tópico e o subtópico 2, que vai ter uma informação aqui interessante. Vai dizer assim, a prática congregacional.
O corpo é um elemento fundamental do culto divino. Aliás, meu irmão, quando você não vai ao culto, o culto fica faltando alguma coisa, né? É importante. Ah, mas a igreja é grande, pastor, a igreja tem 1.000 membros, a igreja tem 500 membros. Eu faltando ou estando lá não vai fazer a diferença. Faz toda a diferença. Você é um instrumento de Deus que muitas vezes é usado no culto até sem perceber, né? Os usados no culto não são apenas o pastor que está dirigindo ou ministrando a palavra, os que estão executando ali um serviço. A sua presença ali há de fazer a diferença em algum aspecto do culto. Então, o corpo é um elemento fundamental do culto divino. As Escrituras nos advertem da necessidade da reunião coletiva, da vida congregacional. Você vai ver lá Hebreus 10, 24 e 25. Muitos têm sido seduzidos e enganados pelos falsos discursos dos que criticam a igreja como instituição, sugerindo o cultivo de uma fé individual ou meramente virtual. Sejamos sábios e prudentes. O movimento dos desigrejados é antibíblico e altamente prejudicial à verdadeira vida cristã. Irmãos, aqui um parêntese, né? Nós temos muita gente que está deixando de frequentar a igreja. E a alegação é que na igreja tem muito problema, que na igreja pessoas ofendem, que na igreja pessoas faltam com respeito, que na igreja as pessoas criticam e etc, etc, etc. Vou dizer meu parecer, que eu sei que é muito dolorido. Eu acho que essas pessoas que fogem da igreja e fogem dos problemas, irmãos, são um bando de covarde. Entendeu? Você tem que estar na casa do Senhor. Ora, você está lá o quê? Só para ser servido? E o dom que Deus te deu? E o talento que Deus te deu? Ah, mas a igreja é muito problemática. Então o evangelho já teria se acabado no colégio apostólico de Jesus. Porque Jesus ora a noite toda, escolhe 12 homens. E no final, todos abandonam, todos negam e todos traem a Jesus. E Jesus nem por isso desprezou os seus apóstolos. Quando ele ressuscita, ele constitui esses homens como os precursores da igreja de Deus. Então, na minha visão, isso é uma tremenda covardia. Você tem que, a despeito de qualquer coisa, é que nós, irmãos, estamos muito acostumados a ser servido. Então, quando o cardápio não atende aos nossos interesses, aí nós fugimos. Mas fugir é covardia. A gente tem que estar, né? Eu sou crente há 47 anos, nunca achei uma razão para abandonar a igreja, porque a igreja tem problema. Você tem problema até na sua casa, né? Então, só se nós fugirmos do mundo. Essa é a grande verdade. Você casa com uma pessoa, são 2 pessoas, já tem problema. Nasce um filho, 3 problemas, já tem dentro da nossa própria casa, irmãos. Nós temos problemas com os nossos pais, problemas com os nossos irmãos, problemas com os nossos filhos, problemas com todo mundo. E na igreja tem, porque é uma comunidade de pessoas diferentes, é uma comunidade heterogênea e sempre vai acontecer. Fechando aqui o parênteses. Então, o corpo que materializa o culto, né? Você nunca vai encontrar uma igreja perfeita. Ah, eu só vou cultuar numa igreja perfeita. Eu vou cultuar numa igreja que tem amor. Meu amigo, você vai rodar o mundo todo. E o dia que você encontrar essa igreja, o conselho é não entre nela que você vai estragar a igreja, né? Então, eu sei que sou um problema, eu tenho virtudes e tenho defeitos. Eu sei que você, pode ser quem for, eu sei que você tem virtude e que você tem defeitos. E quando a gente se juntar, vai ter problema. Mas maior é o que está em nós, né? Quando a gente mantém nossa humildade, quando a gente tem uma dose de renúncia, você consegue conviver na coletividade, porque você é um instrumento, você é um referencial, muitas vezes, para a sua família, para os seus filhos, tem a sua questão pessoal com Deus, tem as pessoas que se inspiram em você e tem aquilo que Deus designou para você fazer no meio dessa comunidade problemática e você tem que fazer ou você será requerido por isso. Então, o corpo que materializa o culto. 7º lugar, irmãos, corpo funcional em equilíbrio.
corpo funcional em equilíbrio. Segundo tópico e subtópico 3. Vamos lá. Segundo tópico e subtópico 3. Vai dizer assim: desde os tempos antigos, a humanidade tem oscilado entre dois extremos sobre o valor e a importância do corpo. De um lado, correntes de pensamento como o maniqueísmo, o platonismo e o gnosticismo espalharam ideias que viam a matéria de forma negativa, considerando o corpo algo essencialmente mau. De outro lado, havia o culto ao belo, como no caso da Grécia Antiga. O desequilíbrio permanece. Vícios, automutilações e outras atitudes extravagantes deformam e desonram o corpo. Há, por outro lado, o narcisismo moderno, marcado pela supervalorização do corpo em detrimento da alma e do espírito. A idolatria do eu leva à prática excessiva de selfies, publicações de si mesmo em redes sociais, cuidados estéticos, cosméticos e físicos em excesso, enfim, não é? Cuidar do corpo é importante, mas sem exageros. O cristão deve ser equilibrado em tudo. Se tem uma palavra, irmãos, que não pode faltar na vida cristã, é equilíbrio. Então, nós não podemos devotar um desleixo para com o corpo, um abandono do corpo, não é? Taxarmos o corpo como um elemento mau, né? Como esses antigos aqui taxavam, né? No platonismo, gnosticismo, maniqueísmo, que consideravam a matéria de forma negativa. Né? Mas também não podemos idolatrar, não é? Idolatrar o corpo. Né? Existem pessoas, nós vemos aí nos noticiários, nas reportagens, né? Pessoas que estão se mutilando, pessoas que estão injetando produtos químicos no seu corpo, né? Tudo em nome de uma beleza que é passageira. Né? Então, pessoas que nós vemos aí, há pouco tempo eu assisti uma reportagem sobre fisiculturistas. Quantos fisiculturistas têm acabado com a sua vida buscando um momento de glória? Olha que tolice, meus irmãos, né? Então, nós vemos pessoas que estão mais preocupadas com o seu corpo do que com a sua alma e o seu espírito, né? Então, o importante é que nós tenhamos um equilíbrio. A Tessalonicenses, Paulo escrevendo, ele fala, né, que espírito, alma e corpo sejam conservados plenamente irrepreensíveis. Então, está dizendo aí indiretamente que eu preciso cuidar do meu corpo, cuidar da minha alma, cuidar do meu espírito, para que eles não sejam repreensíveis. E como nós somos um corpo em harmonia com o espírito, com a alma com o corpo, alma com o espírito, né? Alma com o corpo, espírito com o corpo, né? Tudo em harmonia, então nós não podemos entrar num processo de desequilíbrio. Por exemplo, o narcisista se acha a pessoa mais linda do mundo, e isso em detrimento de todo mundo. Então, meus queridos, o perigo dos extremos está aqui na nossa lição. Perigo dos extremos. Nem podemos hipervalorizar o corpo, né? E nem podemos subvalorizar este corpo, né? Nós temos a ordem de Deus, e eu digo sempre que a Bíblia traz todas essas instruções, né, para que nós vivamos uma vida, então, de equilíbrio. Essa é a palavra. Oitavo lugar, não precisa um comentário muito longo, corpo que glorifica a Deus. A Bíblia diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, que tudo seja feito para a glória de Deus. Ora, irmão, se o que nós estamos querendo, se o que nós estamos buscando é para a glória de Deus, disse o grande pregador, o escritor Watmani, você nem precisa perguntar se é vontade de Deus, porque sempre é vontade de Deus. Na sinopse do tópico 2, diz assim: o corpo humano glorifica a Deus por sua formação admirável, devendo ser cuidado com equilíbrio e usando
Digo, e usados segundo os princípios bíblicos. Nós vamos estar honrando o corpo e vamos estar glorificando a Deus. Tópico 2 e subtópico 4 fala sobre princípios ou regras. E aqui tem um comecinho que diz assim: quando falamos em corpo, temos a tendência de logo pensar em regras, mas o viver cristão moderado, equilibrado, consiste, acima de tudo, na observância dos princípios bíblicos. Um deles é fazer tudo para a glória de Deus. Ponto. Nono lugar, corpo operando conscientemente. O nosso culto, Paulo diz, deve ser um culto racional. Eu preciso ter ciência do que estou fazendo, né? Eu estou no meu corpo. Espírito e alma estão aqui no meu corpo. Eu preciso gerenciar esse sistema com equilíbrio, preciso gerenciar esse sistema com sabedoria e com consciência. Por que estou fazendo isso? Por que não estou fazendo isso? É importante, né? Então, tópico 2 e subtópico 2 vai dizer assim: a compreensão da maravilhosa obra divina na formação do corpo humano liberta-nos de toda especulação e dúvida e produz um sentimento de gratidão e louvor. Davi declarou: eu te louvarei, porque de um modo terrível e maravilhoso fui formado. Ele está consciente disso. No mesmo versículo, o salmista usa a expressão: a minha alma o sabe muito bem, demonstrando como a verdadeira fé produz entendimento e percepção espiritual corretos, gerando quietude interior. Então, o salmista está consciente de como ele foi formado, né? De como ele foi entretecido no ventre da sua mãe. Então, ele não está como alguns: de onde eu vim, quem eu sou, para onde vou. O servo de Deus, ele tem a unção do santo e ele sabe tudo. Então, maravilha. Corpo operando conscientemente. E 10º e último lugar, irmãos, para não alongarmos, né? Corpo maravilhosamente formado. Esse tópico muito parecido com o tópico número 1, né, que eu falei aqui no tópico 1, corpo do barro, a estrutura magnífica. Aqui no 10º eu coloquei corpo maravilhosamente formado. Eu estou aqui voltado para o título da lição, tá, irmãos? Corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. 10º lugar, porque ele foi maravilhosamente formado. Os versículos 13 a 16 da nossa leitura bíblica diz assim: o salmista diz que o Senhor possuiu o meu interior. Entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Que maravilha! Os teus olhos, Senhor, viram o meu corpo, ainda informe ou sem forma. E no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Eu quero dizer que um feto já tem espírito e tem alma. Um aborto é um assassinato. Para nós, cristãos que lemos a Bíblia, nós vemos desta forma. Então, meus queridos, 10º lugar, corpo maravilhosamente formado. Tópico 2 e o subtópico 1. O salmista vai usar uma linguagem poética, ele vai dizer, aqui diz: em linguagem poética, Davi descreve a ação divina na formação do corpo humano no ventre materno, apresentando Deus como tecelão. A Bíblia, na versão tradução brasileira, usa a expressão primorosamente tecido, adjetivando a ação divina descrita nos versículos 13 e 15. Então, meus queridos, a formação deste corpo no ventre
tanto o que Deus fez pegando do pó da terra e transformando nessa estrutura maravilhosa, como a criança que é gerada no ventre de uma mãe. Todo o processo é extraordinário, é maravilhoso, é glorioso. Meus amados irmãos, então fica aqui para vocês esses 10 tópicos, né? É um estudo da antropologia, né, teológica, da antropologia bíblica, o homem, né, o corpo, que nós estamos estudando agora, e estão aqui então esses 10 tópicos para poder você ampliar aí a sua aula e de repente melhorar a sua aplicação. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo fale mais alto ao seu coração e até a nossa próxima aula, se Deus assim o permitir.